Bom dia, pessoal, bom dia a todo mundo. Bom dia, boa tarde aí, o pessoal que está na Europa, estou vendo um monte de gente, boa tarde. Boa noite para quem vai fazer depois, né? Tudo vale, gente, tudo vale. E o que é o tempo, né? E o que é o tempo? Tudo tem seu tempo, né? A gente gosta de usar essa palavra, né? Você já percebeu isso? Quantas coisas que... o tempo tá bom, o tempo tá ruim. Vai chover. Você usa a palavra tempo para tudo. Para o clima, para distância, né? Distância entre acontecer algo. Ainda não deu tempo. Vai acontecer no seu tempo certo. Não numa distância de espaço, mas é uma medida, né? É uma medida que nós usamos. Uma medida que nós usamos. E que é impalpável. É muito interessante, porque centímetros você é palpável. Algumas outras medidas são palpáveis, mas o tempo é impalpável. Vai chegar o tempo certo, o tempo ainda não chegou, e aí vai. Então, essa palavra é muito interessante e nós usamos ela demais. Demais. E ficamos presos num emaranhado de ilusão, literalmente, porque o que é o tempo? E o quanto o tempo está certo, o quanto está errado, o que é dar tempo, né? Para mim, o tempo é uma coisa, para outro é outra. É uma frequência. Então, é muito interessante, né? Quando o Sanat Kumara chega através da ordem estelar, chegou ano passado já, trazendo isso. E ele fala assim, aqueles que criaram o tempo, como os escuros. Né? Então, é importante a gente ter essa consciência. Quem criou essa energia de medida? Quem trouxe isso? Né? Esses seres vieram porque nós, literalmente, não vou dizer chamamos, mas vibramos. E eles chegaram e deixamos, e eles se instalaram, e endeusamos, né? E eles usaram toda essa energia. E é muito interessante quando você começa a olhar isso, o quanto nós estamos presos nesse emaranhado. Tempo. Esse é o assunto, né? Quando a gente fala de faixas vibratórias, ontem eu saí correndo, mas assim, o quanto que nós nos emaranhamos nessas frequências chamados de inconsciente coletivo. Né? E teve uma pessoa que falou assim, quando eu perguntei como uma folha sabe como... é um arquétipo. Né? Não sei se ela está aí. É um arquétipo do Criador, não. Arquétipo é uma palavra que vem do inconsciente coletivo, então ela se forma porque tem muitos com a mesma ideia. Podemos até usar essa palavra para coisas também das redes, mas existem uma ordem, gente, é que nós não temos consciência. Nós não recebemos ainda, estamos recebendo agora a consciência, estamos num nível, vou mudar isso, nós estamos num nível de luz agora, de coeficiente de luz, que nós conseguimos entender como o processo acontece. A partir do momento que nós estamos, assim você, como todos dentro do planeta, não tinha noção de como as transmissões aconteciam. Então, quando o primeiro, sei lá, inventou, né, o rádio com transmissões, não sabia exatamente como funcionava. Não sabia. Então, a partir daquele momento, quando começou-se os estudos, começaram os testes, então é assim, é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro,
E aí, só que quando você se sintoniza, é muito interessante isso, quando você se sintoniza com algo, e eu falo, quando você começa a entrar na pergunta, fazer a pergunta, o que mais tem aqui? O que eu não estou enxergando? O que existe que eu não estou enxergando? Então, quando você começa a fazer essa pergunta para o universo como um todo, quando eu falo universo, estou falando fonte, como toda a existência, essa unidade com U bem maiúsculo, você emana essa pergunta e você começa a literalmente se alinhar. Você começa a se alinhar. Então, é como se você fosse um fio terra e aquilo desce para você. Desce para você. Porque é a mesma forma que nós nos sintonizamos com tudo, tudo. Então, vou voltar no que eu parei ontem. A pessoa está com raiva. Lembra que eu dei o exemplo lá de uma mulher muito baixinha, né? 1,5 m, discutindo com um homem de 2 metros, e você está aqui olhando essa situação. Olhando essa situação. E você, dependendo de que você viveu, dependendo de que você vibra, dependendo da faixa vibratória que você está, de tudo que ressoa dentro de você, você vai olhar aquilo e ter uma ideia. Vou falar ideia, não vou falar conclusão, você vai ter uma ideia. Então, se eu olho aquilo, uma pessoa muito mignon, né, com uma pessoa muito maior, numa discussão, e se eu já vivi aquilo, se eu já presenciei aquilo, se de alguma forma uma situação de uma pessoa forte subjugando uma pessoa mais fraca aconteceu no meu universo, eu vou olhar aquilo e vou achar que aquilo vai acontecer de novo, tá? Então, é muito interessante isso. Ressoa com o que nós temos dentro de nós, sempre assim. Então, você pode não ressoar nada e aquilo não existir para você. Hoje eu estava escrevendo a apostila e Vilamos trouxe algumas coisas bem interessantes sobre isso, né? Sobre esses alinhamentos. E eu achei o máximo quando ele fala assim, quando você tem uma raiva, né? Então, ele... Deixa eu perguntar se... Ok, posso falar. Então, assim... Então, vamos dizer que uma pessoa é irada, né? Toda hora está tendo raivas, tudo é motivo para raiva. E é óbvio que ela vai criar mais situações dessas, porque ela está alinhada nessa faixa vibratória. Então, ela cria pessoas para irritá-la, né? Carro que anda devagar na frente dela, tudo. O mar de propício para as suas irritações. É assim que funciona. Beleza. E aquelas pessoas, então essa pessoa vai ter que cair na real um dia, às vezes acontece, ela cria uma coisa muito pesada para ela, opa, né? E fazer essa mudança. Então ela vai ter um trabalho, né? Meio quase braçal para sair dessa frequência que para ela é muito natural, irritadiça, né? É muito natural. Aquelas pessoas, e foi aí que eu achei muito interessante, aquelas pessoas que de vez em quando têm um piti, sabe? Então, muitos de nós, que de vez em quando, muitas vezes muito longínquo, mas acontece, de se irritar, tipo, ficou com raiva, mas na hora, instantaneamente percebeu a raiva e mudou. Então, você foi para aquela faixa, não é mais seu natural, porque você conhece aquela faixa. Isso é a quarta dimensão total, né? Você vai para lá, você conhece já. Tô aqui de novo. Não. E aí eu tenho várias ferramentas e que eu volto na minha faixa de equilíbrio.
E aí ele conta uma coisa que eu achei suprema. Aquela pessoa não teve a raiva, voltou para um equilíbrio, mas isso eu estou continuando o assunto de ontem, tá, gente? E isso desceu ontem na apostila, foi muito interessante. Mas ela não está mais com raiva. Para ela já se equilibrou, não estou com raiva. Mas ela chega onde ela ia e vai comentar o fato. Ela comenta o fato. Então, ela comenta... Menina, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso, 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 isso. Mas eu não saí. Eu comecei a ficar com raiva, mas eu percebi e voltei para o meu equilíbrio. Mas você fez só que coisa? Ela ficou na faixa, gente. Ela se manteve na mesma faixa. Isso eu achei... Porque a faixa, essas faixas, elas são largas. Vamos trabalhar com uma coisa mais visual. Elas estão... Então, na raiva, eu estou aqui. Aí, ou melhor, eu fico aqui, a faixa assim. Eu entro na raiva, eu tenho um piti lá, tem um ataque de pelanca. Mas na hora eu me toco e mudo. Saio da raiva, entre aspas, e eu permaneço aqui, muito no limiar, eu estou no equilíbrio, muito no limiar aonde eu estava anteriormente, tá? Só que aquilo lá continua vibrando dentro de mim. Tanto vibra, então eu não consigo voltar exatamente onde eu estava lá em cima antes daquilo acontecer. Tanto vibra que eu comento com outras pessoas. Aquilo vai ser um assunto. Eu vou colocar isso, eu vou falar disso, eu vou fazer um post disso, mas não é simplesmente como um fato. Olha, gente, aconteceu isso, meu Deus. Não, é assim, olha, aconteceu isso, e eu não, mas eu. Então, assim, qual a desculpa que eu estou dando? É ego puro. Qual é a desculpa que eu estou dando que eu tive aquela crise? Mas que eu me mantive, eu voltei para a minha linha. Então, muitas vezes, nós nos mantemos nessa faixa, não naquele desequilíbrio que é sentimento, né? O corpo emocional totalmente bagunçado, a gente consegue respirar, tal, e voltar aqui, só que aquilo vira assunto. E quando ele está no assunto, eu ainda permaneço naquela faixa. Eu permaneço naquela faixa. É muito interessante quando ele fala aqui, deixa eu ver como que está aqui, que ele falou. Ele fala sobre o ego. Acho que está desse lado. Então, assim, ele chama de falatório do ego. Ele chama de falatório do ego. Então, esse aqui foi um Deva que trouxe agora de manhã. Então, assim, esse falatório, que esse aqui é o organograma do curso, né, que vai acontecer para o pessoal da ordem. Então, existe esse falatório do ego. Então, enquanto você está nesse falatório, eu estou contando aquilo, mas eu já me equilibrei, tá? Na minha cabeça, eu já estou como eu era antes. E eu estou contando aquilo. De uma forma muito indireta, eu estou contando para quê? Ele usa a palavra aqui. Para dar uma satisfação da sua reação. Quando eu tenho, inconscientemente, direto ou indiretamente, que dar satisfação de uma reação que eu tive, é porque isso, eu tenho julgamento sobre isso. Se eu tenho julgamento, eu me mantenho na faixa. Então, gente,
o negócio é mais delicado, vou dizer assim, não digo complicado, mas é mais delicado do que a gente pode imaginar. Dá para entender isso de uma forma muito simples. É por isso que as vidas não mudam. Você está fazendo coisa, você está fazendo coisa, você está fazendo coisa, e vira e mexe, vem energia, vira e mexe, acontece algo, e vira. Quer dizer que ainda estamos, direto ou indiretamente, vibrando naquela mesma faixa, né? Essa faixa. Então, essa quarta dimensão, que é onde o nosso astral, né, o nosso emocional transita, é gigante, é enorme, é larga pra caramba. E nós somos 70%, não dá, nós somos 70% de água. 70% de água. Então, quando nós temos essa coisa de orar e vigiar, não, E quando você tem que dizer, não, eu sou equilibrada, não, para mim está tudo bem, não, você está ali também. Porque você está dando uma satisfação. Se você dá uma satisfação, é porque tem algo de julgamento interno ainda. Então, não é tão simples quanto sentir a nível físico. Sentir, que eu estava falando, sentir sentimentos, né? A nível de raiva, mágoa, tristeza, determinadamente um sentimento. Não é muito assim, não. Então, quando o Viemos traz esse trabalho, é muito amplo isso. Por que a espiritualidade está trazendo algo para nós termos consciência? Porque é muito velado ainda, até mesmo para nós, principalmente para nós que somos 70% de água. Então, eu posso ter uma frequência dentro da minha água que eu nem percebo. Eu não percebo. Então, é interessante isso. É algo novo que chega, é uma forma de perceber o quanto que ainda, por causa dessas energias, nós nos mantemos ligados a essas redes. Agora eu vou falar a essas redes de emaranhado da ilusão. Então, é ilusório isso. Eu saí da raiva, eu não estou mais da raiva, não. Estou ainda. Isso mexeu comigo. Então, quando eu tenho essa consciência, não, isso mexeu comigo, eu vou para o meu interior, e aí, literalmente, vou fazer um trabalho para que aquilo, literalmente, saia de mim. E aquilo não vai existir. Sabe quando você esquece as coisas? Eu sempre tive coisas dentro da minha vida que desapareceram, sumiram. E eu, às vezes, eu falo assim, gente, eu tenho uma memória maravilhosa para um monte de coisa, tem coisa que simplesmente desapareceu da minha vida. Hoje eu entendo por quê. Porque quando você fica ali olhando o passado e olha aquilo, ou até mesmo de, entre aspas, saudade, que é uma palavra muito brasileira, né? O que é o saudade? É um sofrer por falta. Saudade é apego, gente. Saudade é apego. Eu sei que pega isso bastante. Então, quando você fica lá, é a linha do passado. Você está literalmente ainda preso nesses emaranhados aí. Então, essa energia que chega, né? E a pergunta é assim: como eu me livro disso? Como eu transformo isso? Como eu literalmente saio das frequências da quarta dimensão e fico na quinta, nessas frequências de amor? Então, assim, existem passos, né? Passos que você tem literalmente que ficar, orar e vigiar 24 horas por dia. 24 horas, eu digo 24 horas porque na hora que você está dormindo, você vai para o astral. E está navegando nesse negócio aí, ó.
e volta. No outro dia, às vezes você voltou 3 passos do que você já tinha andado. É complicado. Eu sei que é algo tipo, a Lúcia está navegando na maionese. Ok, tá tudo certo. Tá tudo certo. Essa ordem que chega, né? E alguns que estão aqui, que são da ordem, já escolheram, tá? Já estão ancorando essa energia. Não é um trabalho específico, hoje chega muito claro isso. Não é um trabalho específico, é simplesmente ancorador de consciência. Ser ancorador de uma consciência é muito importante, porque quando você tem essa consciência, entre aspas, você entendeu algo, o seu campo ressoa isso para quem quer receber. Então, é como se você tivesse uma luz azul e aonde você for, as pessoas vão conhecer a frequência do azul. Elas podem não entender, podem não enxergar o azul, porque é isso que acontece, tá, gente? Quando você está fora da faixa, você não enxerga ela. Então, assim, se um objeto estiver fora da minha frequência, sabe quando some alguma coisa da tua casa? Às vezes aquele objeto entrou numa outra faixa. Você não enxerga ele de jeito nenhum. Ele some para você, some. Some. Você pode caçar por todos os lugares que você não vai encontrar. Quando você retorna à sua faixa, que é onde você tinha conexão com aquele objeto, ele simplesmente apareceu aqui. Meu Deus, onde estava? Ah, um gnomo. Que o pessoal fala isso, né? Ah, um duende tirou, um gnomo tirou. Ouça bem isso, que nós já falamos. E aí eu falo para você, sabe por quê? Porque é a energia das redes dévicas que estão chegando. As redes dévicas são as redes de geometria sagrada de luz que sustenta tudo, que mostra para você que essa rede que nós estamos engarfanhados é cinza. E quem mantém o projeto original são realmente as frequências da geometria de luz, e que são chamadas de redes dévicas também, né? Tirando essa, porque são sustentadas por seres de luz. Deva quer dizer ser de luz. Okay? Então, devas são anjos, devas são seres que eu não entendo o formato, mas são anjos, são seres de luz. Eu posso vê-los de várias formas. Então, é novo, tá, gente? É novo, é consciência chegando. Eu sei que isso choca. Se isso expande dentro de você, fala assim, ok, estou recebendo. Não estou entendendo, mas estou recebendo. Sabe? Se mexe com você, olha para isso. Olha para isso. Então, quando chega. Muitas coisas acontecem. Ela está dizendo que um dia, entre aspas, um anel sumiu. Simplesmente, depois, um dia ele simplesmente apareceu. Então, estava numa outra frequência que não era a minha. Então, eu não enxergo, literalmente eu não enxergo. É assim que acontece com as coisas. Nós não conseguimos enxergar, muitos seres de luz chegam, falam conosco, e para nós é inaudível, é inacessível conscientemente, eu não entendo nada. Você já ouviu um ser falando assim? Então, é porque ele está falando, mas você não está entendendo nada. Sabe por quê? Porque ele está numa outra faixa e nós estamos aqui. Então, o que aconteceu quando nós conseguimos nos alinhar e subir nosso coeficiente de luz? Nós começamos a enxergar quem já estava falando conosco há quinquilhões de tempos. Então, é super interessante, para mim, isso fica tão claro, né? Porque às vezes eu encontro um ser e falo, caraca, como assim? Esse ser estava na minha vida N. Agora que eu consigo ouvi-lo. E o amor deles, essa faixa é tão amorosa, né? E hoje eu recebi essa... Metatron fala assim,
Por isso que foi ancorado um duto de amor lá no corpo. Precisa o amor estar no planeta para essas pessoas subirem suas vibrações, né? Mudar. O amor está aí, tá nas águas, ele fala. O amor está nas águas, né? Porque ancora e espalha. Por quê? Porque as pessoas precisam receber essa energia de amor para com elas mesmas, para que elas possam enxergar. Então, a falta de amor para conosco faz com que a gente não ouça nada, entenda nada. Então, é bem interessante. É assunto novo, eu sei que para muitas pessoas fica difícil de entender. Eu entendo isso perfeitamente. Tanto é que não dá tanta audiência, né? Hoje é um dia de receber, hoje é o dia, mas toda vez uma quinta-feira tem cento e tantos, hoje 170. Por que é isso? Eu entendo isso completamente, porque eu estou trazendo algo que não é natural. Então, se eu falar assim, vamos trabalhar dinheiro e prosperidade, lota. Sabe por quê? Porque é a dor que todo mundo tem. Quando eu falo para vocês, esse é o segredo de você criar uma vida leve, mas eu tenho que entender primeiro. Como que eu entendo? Eu preciso desse conhecimento, eu preciso de um conhecimento que existem essas redes, existem muitas linhas, redes mesmo, que a gente chama, entre aspas, de Matrix. São redes, como teias de aranha. Muitas. O tempo, quem nutre tudo isso? Tempo, escassez, dor, sofrimento, tá tudo aí. E a gente retro se alimenta. Você alimenta uma rede dessa e ela se alimenta de você. Você alimenta a rede e ela se alimenta de você. Por isso que nós envelhecemos, por isso que nós enrugamos. Ela se alimenta de você e você se alimenta dela. Quando nós temos a chance, como hoje, né, nesse momento presente, que é o único tempo que existe, de olhar e falar, peraí, existe as geometrias, né, as redes, muitos chamam de redes cristalinas, a ordem chama de redes cristalinas de luz. Então, cristalinas, porque não é de cristal, porque elas são tão claras que lembram cristal, mas são redes e são sustentadas por seres de luz, ok? Então, qualquer coisa, então, tem uma semente lá, eu falei isso na semana passada, tem uma semente que a fonte gerou a energia dessa semente, ela é transportada por essas redes, por esses seres, né, sem ruídos de interferência. A gente entendeu semana passada que nós fazemos ruídos através de pensamentos. E chega aqui e materializa, tá? E eu não tinha falado isso ainda, mas assim, todas as árvores da mesma espécie estão ligadas entre si. Todas as árvores frutíferas da mesma. Então, todas as macieiras estão ligadas entre si, todas as pereiras estão ligadas entre si, todas as jabuticabeiras estão ligadas entre si, todas as parreiras estão ligadas entre si, todos os animais estão ligados entre si. Então, e essas redes estão todas vibrando na luz, todas. Então, o que está chegando é muito maior do que a gente, né? Que a nossa vã mente pode conceber, tá? É muito maior. Muito maior. Então, o que hoje, a energia que eles estão trazendo? Na realidade, essa frequência que eu trago hoje, né? Tipo, vou trazer os devas e os dragões.
O que é isso? O que ela traz? Ela traz para o meu mundo. Então, eu sou da ordem, eu fui iniciada nessa ordem, então eu tenho, isso todos que fizerem o curso, né? Então, são 2 etapas isso daqui. Então, eu estou iniciada, então eu consigo ir para esse local, que é um templo da ordem, e ser o veículo da passagem desses seres que só vibram luz para o meu mundo, para o meu mundo. Não vou trabalhar planeta, vou trabalhar o meu mundo. Para quê? Para que eu vibre e todos que estão no meu mundo recebam essa consciência. Olha que forte. Eu coloquei devas e dragões, os dragões estão junto. Eu não coloquei anjos, mas na realidade, quando você abre o reino dévico, né, não no sentido mágico, mas no sentido de ordem, vem trocentos. E não dá para contabilizar ali quem é quem. Não dá. Você abre. Então, os dragões trabalham juntos. O reino dévico tem os dragões, reino dos anjos, reinos de seres que eu acho que são contos da carochinha. Então, é super interessante, cada um tem uma frequência e está trabalhando para algo. Então, assim, existe o trabalho que a pessoa da ordem vai fazer, que é uma ancoragem, literalmente uma ancoragem, e é óbvio que trabalha no meu mundo, quer dizer, sobe as minhas frequências, e vai haver, hoje, pela primeira vez vou falar isso, e vai haver o trabalho de consciência depois. Então, Lúcia, como eu me conecto com aquela planta nessa rede? Aí que vai estar o processo que vai chegar depois. Primeiro ancora o curso para o pessoal da ordem, depois ancora esse curso que é essa consciência que precisa ser divulgado para as pessoas. Então, hoje, por exemplo, se você for comer uma tâmara, que na maioria ela é do Oriente, então ela está imersa, né? Todas as pessoas que cultivaram e que recolheram e que transportaram, todas elas estão cravadas nessa rede de ilusão, né? Entre aspas, no inconsciente coletivo. Inconsciente. Então, está todo mundo vinculado a ele. Dor, sofrimento, tudo está ali vinculado a ele. Então, as frutas, tudo que vem de um campo de inconsciente coletivo, você está comendo e você está se unindo novamente com aquela frequência. E eu sempre, e isso foi falado lá atrás, no workshop que a gente teve do Elemental do Corpo, Micos praticamente fez o workshop, até esse workshop está sendo vendido no meu site lá, e é muito interessante, porque Micos ele fala assim, vocês ficam comendo coisas que não são da vossa região, e isso faz com que você capte o inconsciente coletivo do outro e se mantenha nele, a dor, o sofrimento, então potencializa. E eu sempre questionava ele. Eu falei, tá, mas eu amo comer tâmara, e aí? Sabe? É muito interessante. E aí ele falou, calma. E ele sempre fala assim, calma. Eu entendo quando eles falam calma para mim, tipo assim, vai chegar a resposta para você quando você estiver pronto. Vai chegar a resposta para você quando você estiver pronto. E agora chegou, né? Agora chegou, literalmente, porque eu amo, né? Eu amo. Comer coisas que muitas vezes não são daqui, não são daqui. Como outras pessoas, tem uma aluna que me conectou, ela falou assim, que ama manga, né? Em Portugal praticamente não tem mangueira, então as mangas são importadas, e ela ficava, quando ela fez esse workshop, ela ficava questionando, tá, eu quero comer manga, e aí? Sabe? É interessante, nós fazemos, é o que eu falei antes, nós fazemos a pergunta, a resposta chega. Quando nós tivermos luz, simples, sem uma luz para clarear essa região para a gente poder entender.
Ontem, Cryo falou sobre estarmos presos nas linhas do tempo do inconsciente coletivo. Entendi parcialmente. Agora, com a sua fala, ficou mais claro para mim. Não sou só eu que estou falando, gente. Eu estou falando sério. Não sou só eu que estou falando isso, não. Tá? Essa consciência chegou no planeta. Então, assim, o Lee fala sobre, traduz o Cryo, né? Recebe Cryo há mais de 25 anos, e ele traz essas consciências, e outras pessoas estão trazendo o mesmo tipo de consciência na sua fala, da forma de você falar, e cada um está certo. Por quê? Porque é algo que abriu, as comportas se abriram. 2025 é o momento de nós nos curarmos, né? Nos curarmos, acessarmos consciência para desconectar com essas linhas temporais e essa energia total aí de inconsciente coletivo, vamos dizer, e de ilusão, literalmente. Né? E quando, foi muito interessante, quando eles, dia 29 de dezembro, quando eles falam para ele, vá para o Corvo, eu não entendi por quê. Só entendi quando eu estava no Corvo. Literalmente, só entendi porque eu estava no Corvo. Corvo tem uma energia de fora das linhas temporais. Completamente fora. Completamente fora. É como se você entrasse num vácuo. Uma hora do meu tempo aqui é um dia lá no Corvo. E foi tão interessante. Olha só como começou esse negócio. Quando a gente foi ver passagem, porque não são todos os dias que tem voo, a ilha tem 1,5 quilômetro. Então não tem viagem para todo dia. Eu acho que quando chega o verão pode ser, mas a gente foi no início da primavera, aí então tinha um voo hoje, então o voo chegava hoje, um voo saía amanhã, tipo mais ou menos isso. E era exatamente no dia do portal que eu tinha que estar lá. E aí ficou, assim, não era 2 dias depois, tipo, meu Deus, como vai? O que eu faço? Aí eu fui conversar com ele, e ele falou assim, relaxa, vai da forma que tá. Então, assim, aí eu falei, ok, então vou hoje e vou sair de lá. Então, chego lá 11 horas da manhã desse dia, e no dia 4 vou sair de lá 11 horas da manhã. Gente, vocês não têm noção do que deu para fazer, inclusive na manhã do dia 4. Você não tem noção, porque não existe tempo lá. É tão interessante, é muito, muito, muito interessante, é muito interessante. E uma das coisas que eu mais hoje, né, fico muito ligada é isso, né, de sair das linhas, de sair das linhas. Então, não exatamente tempo de relógio, tá? É um pouco diferente, assim, a gente vai gradativamente a gente vai recebendo consciência. Tem muita coisa que já chegou, eu não posso trazer aqui para o público geral. Não adianta, porque é para os ancoradores. Eles chamam de ancoradores. Precisa pessoas para ancorar. Então, por que Cryon só começou? Cryon fala sobre essas energias há anos, mas por que agora ele começou a falar desta forma? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque é só agora que ele vai ter ouvidos para ouvir, porque antes não tinha. Ele podia trazer. Você acha que ele não sabia? Claro que sabe. Podia trazer, mas ninguém capta. Ninguém capta. Eu entendo isso perfeitamente, tá? Entendo isso perfeitamente. Então, é muito interessante falar disso. Então, existe, sim, coisas que chegam só para aquelas pessoas que escolheram fazer. Então, elas escolhem estar lá, elas fazem um movimento, elas vão de encontro com, tá? Elas vão de encontro com. Depois de ancoragem, que a ancoragem acontece, depois chega para um público maior, que não sou eu, mas essas mesmas pessoas vão também poder passar, tá? Passar. Então, assim, deixa
É a primeira vez que ouvi falar sobre isso, sobre a linha do tempo, e quando estamos comendo a fruta e não sabemos a origem, devemos mentalizar a água. Ah, então, meu filho, você fica aí, porque eu não posso abrir isso agora, né? Não posso abrir isso agora, porque você não tem o conhecimento de fazer essa conexão. Esse é o ponto. Ainda estamos à mercê de, tá? Ah, mas por que não pode trazer? Está guardando? Não, querida, não é assim, não é guardar. Não é guardar. Esse que é o ponto, não é guardar. É não chamar atenção ainda. Não pode. Precisa ancorar. Precisa cravar na terra. Dissipar isso. Ter ancoradores para você depois falar e não ter... Senão, as pessoas entendem errado, criam coisas que não são agradáveis para elas e se afastam. E se afastam. Então, tudo é organizado. Quando fala de ordem, tudo tem ordem. Então, eles falam a unidade, a palavra de ordem e dá ordem. Então, eu só compro, tá? Eu só compro. Então, o que vocês vão receber não é receber uma energia, vocês vão estar, entre aspas, no meu mundo. Então, o que esses seres trazem? Eles são de uma vibração muito alta. Então, quando eles chegam no meu mundo, eles vão não é dissolver, mudar a frequência. É literalmente isso, muda a frequência. Então, se você está aí, entre aspas, no meu mundo, você vai receber também. Muda a frequência, muda a frequência. Então, você está aqui, muda a frequência. Você começa. Aquilo não mexe mais com você. Se você vê lá um casal, como eu falei antes, uma mulher muito de 1,5 m discutindo com um cara de 2 metros, você passa batido. Aquilo não te mexe mais, não mexe mais com você, não ressoa. Então, você consegue se manter numa frequência alta, tá? Você consegue manter-se nessas energias. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Mas, primeiro, precisa ancoragem. Precisa ancoragem. Eu falo para vocês, como terapeuta há mais de 40 anos, que lá atrás, quando eu comecei a falar de algumas coisas, eu era literalmente socada. Literalmente socada. Então, tinha coisas que você desistia. Você desistia, porque você ia começar e você já levava bombardeio de tudo quanto era lado, bombardeio mesmo. Então, hoje, eu entendo por que a ordem chega e tudo tem o seu momento, né? Como eles chamam, momentum. Então, agora é o momento disso, amanhã é o momento disso, né? Que vai ser o hoje, né? O hoje é sempre o momento. Então, assim, esta forma, mas eu quero saber, eu quero fazer, eu vou tentar isso, é como nós nos distraímos e saímos e literalmente ficamos naquela faixa vibratória, tá? Então, assim, vai chegar, né? Quem tem olhos para ouvir vai estar aqui ouvindo. Então, agora eu vou dar passagem, é exatamente isso que eles falam, dar passagem para esses seres, né? Então, os seres da ordem dévica estelar virem para o meu mundo. É exatamente isso que acontece e todos que fizerem o curso vão poder fazer isso. Vão ser iniciados para isso, vão dar passagem para os seres virem no mundo deles. Então, por onde eu for, quem tiver contato comigo vai se conectar, tá? Se conectar com essas energias. Sobre a linha do tempo, já sei. Já sabe, que bom. Sobre os alimentos que comemos de outros lugares, que aprendi hoje. Então, tá certo. Vamos lá.
Então, eu vou convidar vocês a fechar os olhos. E eu chamo, né? Chamo o pessoal das ordens. Venham ser ancoradores, né? O pessoal que fez qualquer curso da ordem, vem ser ancorador, gente. Vem estar a serviço da ordem, vem estar a serviço. Percebe isso, sabe? Percebe isso. É muito forte isso, gente. Não tem noção. A gente está numa outra vibe, né? Muito, muito forte todo esse movimento que está vindo para o planeta nesse 2025. Então, vamos lá, todos vamos fechar os olhos. Feche seus olhos. Começa a trazer a atenção para você, para o seu momento presente. Inspira, solta o ar. Quando você inspira, a energia do ar entra, ela vai expandir seu ser, vai mexer, vai ajudar a abrir espaço. Porque quando você expira, você pode deixar embora tudo que não serve mais. O quanto que nossas mentes estão no porquê, ou eu já sei, não. Então, assim, você criou, está aqui nesse momento, então tem algo para você. Toda vez que eu tenho uma posição, é o que eu tinha dito antes, toda vez que eu tenho uma posição em relação a isso sim, a isso eu já sei, isso eu não sei, isso eu estou no julgamento. Não é um julgamento como nós conhecemos, de certo e errado, mas é um julgamento que nós percebemos, sim ou não. Né? Então, é importante a gente se abrir numa neutralidade de recebimento, tá? Ontem você falou da coragem, que era diferente da coragem convencional. Sim, é diferente. Mas não abriu para falar hoje, então não vai ser hoje que eu vou falar disso. Gente, para mim, eu estou dentro de uma sintonia. O público cria uma frequência e vem o que é, o que não é. Então, se não veio para falar, então não adianta, não adianta. A energia da coragem a gente vai trabalhar no curso, tanto num quanto no outro, né? E vocês vão entender isso. Então, fica aí, fica que chega. Não adianta, não tem como eu passar tudo numa vez só, num momento só, não existe isso. Não é gentil comigo e nem com as pessoas que estão aqui. Já estou com a roupa de... Bora lá, Celinha. Então, vamos lá, gente. Fecha os olhos, senta seus pés no chão. Nós fazemos parte da unidade com a Terra. Nós fazemos parte. E quando eu falo unidade, é unidade... Tudo que você faz para a Terra, você faz para você. Tudo que você faz para você, você faz para a Terra. Então, o quanto que nós podemos elevar ainda mais nossa consciência. Quanto mais luz eu ancoro, mais luz eu trago para o planeta. E quanto mais luz eu trago para o planeta, mais eu me conecto com a faixa do planeta nessa mesma frequência. O planeta Terra já está numa dimensão muito mais elevada. Então, quanto mais luz eu ancoro em mim, esse é um processo meu, pessoal. Por que tem que ser nosso, pessoal? Porque nós temos o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, assim, a Terra nunca vai impor para nós. Ao contrário, se você não tiver na dimensão que ela está quando isso for determinado, nós vamos ser realocados. Porque precisa todo mundo estar nessa unidade. Então, Gaia já está em sétima, tá? Gaia já está em sétima.
A energia, a consciência do planeta já está em sétima. Nós precisamos ir atrás disso, né? Ir atrás disso. Então, Viwamos, ele traz claramente que está nos deixando presos em dimensões de dor e sofrimento, de dualidade. Vamos falar de uma palavra mais palpável. Nós estamos presos em faixas de dualidade ainda. Essas faixas de dualidade são a quarta dimensão. Nós estamos nesse emaranhado. E ele fala, precisa trabalhar o corpo emocional. E não só, e aí veio todas as explicações de hoje, não só nesse sentido de raiva, mágoa, coisas que vibram e eu sinto, né, no meu corpo. Não. Um achar, um determinar, eu já sei, ou eu não sei, isso não é para mim. Julgamentos, de uma maneira geral, nos aprisionam também. Então, vamos só se abrir para perceber. Toda essa ordem, ela se disponibilizou de estar aqui, trazendo frequência. Então, como você sabe que você está numa frequência alta? Quando você conhece. Então, que gosto tem uma água gelada, né? Como que é água gelada? Como que é água quente? Você já sabe porque você já experimentou as duas. Então, é exatamente isso que eles trazem. Eles trazem para nós experimentarmos uma sétima para cima, porque aí eu posso ter escolha. Sempre eu posso ter escolha. Então, vamos fechar os olhos e simplesmente sinta o seu corpo, sinta o peso da cadeira, sinta essa energia que está nesse momento. A terra. Eu vou me conectar aqui, eu já tinha feito, mas vou refazer para essa abertura. Então, enquanto isso, vocês ficam aí na respiração, perceba o ar entrando, o ar saindo, fica presente no seu corpo. E agora recebo todos que estão aqui, direto ou indiretamente, estão conectados comigo, com o meu mundo. Então, podem receber isso, podem receber. Eles não vêm para fazer nada específico. É como um aroma, né? O aroma, por exemplo, o aroma de rosa, ele não vem com uma missão. Ele não cutuca você e fala, vamos, mude. Não, ele simplesmente vibra tão alto que o seu ser se une a ele e vibra também mais alto. É isso, gente, é isso. A sua essência vibra juntamente com esses seres, né? E quando você se abre, você talvez perceba os seres que chegam. Quando você está
literalmente sem nenhum tipo de julgamento, sem questionar, simplesmente como observador, você consegue perceber os seres que chegam. Muitos dragões, energias angélicas, energias dévicas de muitas formas. Eles estão me mostrando. Muitas vezes vem umas imagens assim que é como se a gente conseguisse entender melhor. Ele mostra assim, um avião chega no aeroporto, né? Tipo, só que ele não pousa, ele arremete. Então, assim, ele sente o aeroporto, não é aqui que eu vou e sobe. Então, é muito interessante. É como se eles chegassem perto de nós e falassem: olha, quer saber? Vem, vou te mostrar o que é subir frequência, literalmente. Né? Vou te mostrar o que é voar.